Eu tenho visto cada vez com mais frequência a utilização de uma formação tática que eu particularmente gosto muito, mas que havia caído em desuso, que é a 4-4-2 losango. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais características dessa formação, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e vamos dar alguns exemplos práticos de times que utilizaram essa formação há pouco tempo, como o Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 com o Dorival Júnior e o atual Real Madrid de Carlo Ancelotti. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje para falar um pouquinho mais detalhadamente sobre uma formação tática específica, que é o 4-4-2 losango, formação que vem sendo mais utilizada recentemente, uma formação que ficou muito famosa lá na década de 90, principalmente aqui no Brasil. O Vanderlei Luxemburgo era um dos principais entusiastas dessa formação, utilizou aqui nos seus principais clubes, Palmeiras, Corinthians, enfim, e também utilizou essa formação quando ele foi ser treinador lá do Real Madrid, na época dos Galácticos, com Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, enfim, Raul. Ele utilizou essa formação por lá também na breve passagem dele pelo futebol europeu. E antes de mais nada é importante a gente falar sobre as nomenclaturas, afinal de contas, talvez você não conheça o 4-4-2 losango, mas talvez você já tenha ouvido falar do 4-4-2 diamante, ou do 4-3-1-2, ou até do 4-1-2-1-2. São outros nomes que dão para essa mesma formação. Bom, de maneira geral, essa é uma formação que usa uma linha de 4 na defesa, com 4 jogadores no meio campo, formando esse formato de losango, e 2 jogadores no ataque, formando uma dupla de ataque lá na frente. E a primeira característica que a gente tem que falar sobre essa formação é que é uma formação que é muito focada no corredor central. É onde fica a grande maioria dos jogadores. Se a gente olhar ali, tem 2 zagueiros, 4 caras no meio e ainda 2 atacantes. Então é uma formação que valoriza muito o jogo por dentro, o jogo interior. Uma outra característica é que essa formação é uma das poucas que coloca 4 jogadores nessa zona do meio campo. A maioria das outras formações que vêm sendo utilizadas recentemente, como 4-2-3-1, 4-3-3, até formações com 3 zagueiros, a grande maioria usa de 2 a 3 jogadores nesse meio campo, nessa zona central. Essa formação não, usa 4. Se a gente colocar aqui, por exemplo, no campinho, esse 4-4-2 losango enfrentando um 4-3-3, que é uma formação utilizada por muita gente hoje em dia, a gente vai ver que há uma superioridade numérica nessa zona do meio campo, de 4 jogadores do losango contra 3 do 4-3-3. Uma outra característica interessante dessa formação, que para mim é um dos pontos fortes, é que você tem ali um espaço para um típico camisa 10. É uma formação que privilegia, que foca muito na posição desse cara, desse camisa 10. Colocar esse cara dentro de um 4-4-2 losango, dando essa liberdade para esse cara da ponta do losango, né, a ponta ofensiva do losango, cara, é sensacional, é realmente uma formação que não só abre espaço para esse camisa 10, como também dá foco e liberdade total para esse cara. No Flamengo do Dorival Júnior, por exemplo, esse cara era o Arrascaeta. E no Real Madrid do Ancelotti, quem faz isso é o Jude Bellingham, jogador que foi contratado agora pelo Real Madrid para essa atual temporada. E esse camisa 10 vai ser o cara que vai tentar encontrar ali os 2 atacantes, vai ser o cara que vai flutuar ali nas costas dos volantes, vai ter liberdade para tentar encontrar esses espaços, o cara que vai organizar e ser o ponto criativo do time lá na frente. Uma outra característica dessa formação é que joga com uma dupla de ataque. Não é uma especificidade só dessa formação, mas jogar com uma dupla de ataque impõe algumas questões diferentes para o adversário. Como, por exemplo, quando você joga contra uma linha de 4, a dupla de ataque muitas vezes vai bater com os 2 zagueiros do adversário. Então pode acontecer em várias situações do adversário ficar sem sobra na defesa, o que não é muito confortável para os caras. Além disso, essa dupla de ataque você pode utilizar ela de várias maneiras. O Flamengo do Dorival Júnior, por exemplo, utilizava um cara que é mais pivô, que é o Pedro, junto de um cara que é mais segundo atacante, que é um cara que gosta de flutuar mais, que é o Gabigol. Então era uma dupla ali de jogadores diferentes, que se complementavam muito, mas que tinham características diferentes. Já o Real Madrid do Ancelotti usa 2 caras muito móveis, 2 caras que já jogaram como pontas, inclusive. Tanto o Rodrigo quanto o Vinícius Júnior. É uma dupla móvel que se movimenta muito, mas também encaixa muito bem dentro desse 4-4-2 losango. Bom, falando um pouquinho agora sobre as dificuldades que essa formação pode encontrar, a primeira delas é a incapacidade de muitas vezes você conseguir ter amplitude ofensiva, de você conseguir alargar o campo, de você conseguir ter 2 caras bem abertos. Muito porque os corredores laterais, como a gente já falou anteriormente, dependem muito da subida dos laterais, dependem muito dos 2 laterais.
Então os laterais são os caras que vão ali correr o campo de uma ponta a outra, vão cobrir esses corredores laterais desde a defesa até o ataque. No Real Madrid do Ancelotti até tem uma dinâmica interessante de troca de posicionamento do Vinícius Júnior com o Fran Garcia, que é o lateral esquerdo. Às vezes o Vinícius Júnior, até por ter essa característica de ponta, ele abre um pouquinho mais pelo lado esquerdo e a ultrapassagem no Fran Garcia, ao invés de ser por fora, acaba sendo por dentro, mas não é a dinâmica principal da equipe. Isso acontece como uma variação, mas é interessante também mostrar que às vezes esse atacante, um dos dois atacantes, pode abrir um pouquinho mais por fora e aí permitir essa amplitude um pouco maior. Agora, não é uma obrigação também você atacar com amplitude máxima. O Flamengo do Dorival Júnior, por exemplo, era um time bastante assimétrico. Era um time que não tinha amplitude mesmo do lado esquerdo. O lateral esquerdo era o Felipe Luiz, não é um cara de muita chegada à linha de fundo, enquanto do lado direito tinha o Rodinei, que é um cara de muita subida ao ataque, de muita potência física, de muita força física e que dava sim essa amplitude pelo lado direito. Então era um time assimétrico, que do lado direito tinha mais profundidade por aquele setor e do lado esquerdo não tinha tanta. Então ele funcionava muito bem assim. Não é uma obrigação você ter sempre essa amplitude. É só uma deficiência dessa formação. Uma outra vulnerabilidade que a gente pode falar dessa formação também diz respeito aos corredores laterais, só que no momento de se defender. Como os corredores laterais dependem tanto dos laterais do time, é comum, é normal a gente ver dificuldade para o time conseguir se defender e se proteger por esse setor. Então a gente vai ver muitas vezes um 4-4-2 losango se defendendo num 4-3-3, com os três jogadores do losango baixando um pouquinho mais para perto da linha de defesa, mas o camisa 10 ficando um pouco mais à frente junto da dupla de ataque. Só que uma linha com 3 caras, ela não vai conseguir cobrir toda a amplitude do campo, toda essa amplitude horizontal. Então se o teu adversário vem aqui pelo lado esquerdo, por exemplo, e consegue atrair a marcação desses 3 caras todos para esse setor, abre um buraco do outro lado, invariavelmente. Então uma virada de bola longa pode acabar sendo uma dificuldade. Vai depender muito da capacidade física desses 2 caras das pontas do losango, desses 2 interiores que a gente chama, de conseguir cobrir campo, de conseguir correr para um lado e para o outro, de bater de um lado para o outro, como se fosse um limpador de para-brisa mesmo. E essa, inclusive, é uma das características que você precisa ter no seu time para ter um bom 4-4-2 losango. O Flamengo do Dorival, por exemplo, tinha do lado esquerdo o João Gomes, que é um cara que tem muito essa característica, muita vitalidade para conseguir fazer essa função, e do outro lado tinha o Everton Ribeiro, que é um jogador um pouco mais diferente, não tem tanto essa vitalidade, era um cara mais de criação, mais construtor, mas tinha como primeiro volante, o cara que fica no meio desses dois, o Thiago Maia, que também é um cara que cobre muito campo. Então pelo menos 2 das peças do losango eram caras que conseguem te dar essa potência, essa vitalidade física para conseguir se defender com menos gente. O Real Madrid do Ancelotti, ele tomou algumas decisões ali importantes para conseguir encaixar esse esquema, que é tirar do time o Toni Kroos e o Luka Modric, que são jogadores já com idades um pouco mais avançadas, que não tem mais essa vitalidade física, e colocou no time titular o Camavinga, pelo lado esquerdo desse losango, e o Valverde, o Federico Valverde, uruguaio, pelo lado direito, que são sim caras que têm essa capacidade, essa potência física. Ainda tem o Tchouaméni como primeiro volante, que também é um cara que consegue fazer isso muito bem. Então foi preciso renovar um pouco a vitalidade do time, o fôlego do time ali naquela zona do meio campo, para conseguir se defender com menos gente e deixar um pouco mais de liberdade ali para os homens de frente. O Real Madrid ainda tem um detalhe que, quando está num bloco um pouco mais baixo, para não marcar só com 3 caras na frente da linha de defesa, o Jude Bellingham, que é o 10, baixa do lado ali do Tchouaméni para fechar 2 linhas de 4. Então o Bellingham não fica tão livre assim das responsabilidades defensivas. Mas quando está pressionando um pouco mais alto, aí não. Aí o Bellingham descola dessa linha do meio campo, vai lá pressionar o primeiro volante do adversário e fica mais com um cara de 4-3-3 mesmo. Era assim também que o Flamengo do Dorival Júnior fazia a marcação quando estava no bloco um pouco mais alto. Então assim, para fechar a nossa análise, eu acho que a principal característica dessa formação é que é uma formação que privilegia o talento, privilegia um time que tenha dentro do seu elenco muitos jogadores de qualidade e, além disso, coloca esses caras próximos dentro do campo, coloca esses caras para jogar um perto do outro, todos no corredor central, para tentar trocar passes, para tentar conseguir manipular o adversário muito na base da qualidade individual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos desse estilo, destrinchando formações táticas. Tem um monte de formação ainda pra gente poder falar. Se for do interesse de vocês, comenta aqui embaixo. A gente pode trazer mais vídeos dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, tamo junto.